Eu tava vendo aqui agora, o último podcast que a gente fez foi no dia 22 de outubro de 2022. Então passou bastante tempo aí, mas conseguimos fazer uma parceria com os amigos aqui. Vou até falar o nome aqui, o Leandro, o Maicon, o Zanetti, os parceiros, muito gente boa. Deu essa oportunidade para a gente estar utilizando o estúdio deles aqui. E agora, nada mais que começar os trabalhos, né? Mais um entretenimento tanto para mim quanto para vocês que assistem. Já tem bastante seguidores aí. O pessoal sempre, depois de dentro desse 1 ano e pouco aí, o pessoal sempre pedindo pra gente voltar, porque era legal, era bacana, e eu com algumas certas dificuldades, né? Enfim, resumindo, não vou ficar nem falando muito aqui no começo aqui, deixar pra fazer um outro vídeo falando mais sobre esse tempo que a gente ficou sem, com as dificuldades que a gente passou para poder voltar a gravar. E para quem sempre assistiu os vídeos, sabe que a gente sempre entrevistou foi homem, a gente nunca teve uma convidada mulher. Hoje vai ser é o primeiro podcast do Retorno e vai ser a primeira convidada, a primeira de muitas aí que a gente vai estar chamando para bater um papo. E eu quero apresentar a vocês aí a doutora Milena. Conheço ela já há algum tempo, é bem conhecida aí na nossa cidade gaúcha. E seja bem-vinda, doutora Milena. Primeiro, parabéns para você por estar retornando com esse entretenimento, como você falou, que não é só para você. Sim. É muito bacana acompanhar de casa, é muito bacana a gente poder ter esse bate-papo e essa troca. Na verdade, eu que agradeço mais porque você veio de Gaúcha para Maringá para vir gravar, né? Lembrando, eu não falei. O estúdio aqui é em Maringá agora, então a doutora Milena ela veio de Maringá, de Cidade Gaúcha para Maringá só para gravar. Nossa, mas eu que fico feliz com isso. uma imensa satisfação, tô muito feliz, parabéns pro tal do Obrigado. João e que seja muito sucesso, né? Que você possa aí conseguir mais e mais e mais sucesso. Amém. Vai dar tudo certo. Milena, se apresenta aí pro pessoal. Quem é você? Da onde você surgiu? Quem é tua família? Quem é teu marido, tuas filhas? Se apresenta aí pro pessoal. Então, Thiago, eu sou Milena Caetano, eu sou nascida em Cidade Gaúcha, uma cidade pequenininha, onde eu fui criada, né? Meus pais são de lá, minha família é toda de lá. Então, eu nasci ali, fui criada ali, sempre uma criança muito ativa, né, participava de muitas coisas na cidade. E daí eu acabei saindo para estudar, né? E eu fui fazer colégio, fui fazer faculdade, tudo fora. Então eu me formei em odontologia, sou dentista há 22 anos, né? Tenho 22 anos de formada. Me formei aos 21 anos. E tenho trabalhado na odontologia até então. Com algumas mudanças aí na metade do caminho. Você tem 22 anos de profissão? 22 anos. Eu me formei em Caramba. 2002. Quando você se formou, você já abriu o teu próprio negócio ali? Ou você trabalhou para alguém, foi funcionária? Como que foi? Não. Eu, assim que eu me formei, eu já comecei a... Na verdade, eu fiquei 6 meses dentro de casa, dormindo, porque eu não sabia o que fazer. Prestei alguns concursos, passei, mas na época nós conversávamos muito em casa sobre assumir uma prefeitura, né? E de repente se limitar àquilo ali. Então eu sempre busquei um pouquinho a mais. E aí, quando eu me formei, eu fiquei 6 meses dentro de casa, que na verdade eu estava fazendo pós já, mas assim, não estava trabalhando. Sim. E daí, 6 meses após, surgiu um consultório numa cidade chamada Guairaçá, uma cidade pequenininha, perto de Paranavaí. E nós resolvemos ir lá conhecer. Quando a gente foi, eu fui olhando só as coisas boas daquele lugar. Foi eu e meus pais, nós fomos conhecer a cidade. Eu achei tudo maravilhoso. Veja bem, eu seria a única dentista da cidade, uma cidade de 6 mil habitantes, né? Eu enxerguei oportunidades, onde muitos enxergaram obstáculos, porque me diziam assim, mas o que você vai fazer numa cidade tão pequena? Nossa, eu vou montar consultório em Maringá, eu vou não sei pra onde, meus amigos recém-formados. E eu falava, mas que oportunidade de começar a minha carreira numa cidade onde não tem um dentista, né? Porque hoje você sabe que tem muitos dentistas por aí, na época já tinha também. Então as cidades tinham muitos consultórios. E aí eu enxergando aquela oportunidade, achei a cidade linda, adorei, já cheguei, já vimos e me encantei, falei, é aqui que eu vou ficar. Então, eu sempre fui muito otimista. Eu sempre enxerguei muitas oportunidades
nas coisas, né? E essa foi a minha primeira grande escolha da vida. Escolher para o que eu iria fazer após me formar. Você saiu de Gaúcha pra ir pra Guaraçá. Saí de Gaúcha para ir para Guaraçá é bem Guaraçá. menor que Gaúcha. É uma cidade Guaraçá tem 6 pequenininha. mil É habitantes. uma cidade pequena, eu Bem conheço lá. pequena. Tem alguns conhecidos lá. Sim. Só que a minha alegria era como se eu estivesse indo para uma cidade muito maravilhosa. Porque eu tava enxergando ali um início. Qual a tua idade nessa época? 21 anos. Eu tinha Sair de 21 casa e ir anos. pra Guaraçá. Eu nunca tinha trabalhado, então assim, meu desafio era como gerenciar, como fazer tudo sozinha. Mas eu precisava aprender. Por isso que eu tô falando que era uma grande oportunidade de aprender a trabalhar, de aprender a me virar na vida, né? Aham. Porque eu sempre tive muito apoio da minha família com tudo. Então, assim, eu não precisava antes disso, nunca precisei pegar no pesado, nunca precisei trabalhar. Então, ali era a minha oportunidade. E eu era louca pra ganhar meu dinheiro, né? Quem eu não fui. é, né? Quem não é? E eu fui. Me instalei lá, mas eu quero contar um trechinho do que me aconteceu um pouquinho antes. Antes de ir pra lá. Antes quando eu entrei na faculdade. Ah, tá. Antes da formação. Sim, pode Então, contar. quando eu entrei na faculdade, antes de eu entrar, eu perguntei pro meu pai, né? O que ele achava que eu deveria fazer? Porque eu queria fazer odontologia, fisioterapia, nutrição, educação física e psicologia. Meu pai falou assim: filho, eu acho que dentro desses cursos, odontologia é um curso que te dá uma liberdade com agendas, né? Eu acho que depois você vai querer ser mãe. Acho que odontologia é uma profissão mais legal. Falei, então, tava ótimo, eu queria fazer vários cursos. E aí eu fui fazer odontologia. Mas quando eu me formei, eu ouvi do meu pai uma frase: filha, infelizmente você vai ser só uma dentistinha. O pai falou isso? Meu pai falou Meu isso. Deus do céu. Entendeu? Meu Sim. pai queria que eu estivesse na área dele, porque eu fugi da área deles. Porque lá em Não casa tem nada a todo ver, né? mundo É. trabalha numa área e eu fui pra outra. Então, pra ele, eu seria apenas uma dentistinha. E você sabe, Thiago, que desde então, isso entrou em mim de uma forma positiva. Porque eu entendo que nós podemos fazer com as coisas o que a gente quer. Nós podemos levar as coisas pro lado ruim ou pro lado bom. É uma opção, né? É uma opção. Eu optei em levar pro lado bom. Eu falei, vou provar que eu não sou uma dentistinha, né? Então, esse dentistinha, ele entrou em mim de uma forma muito forte. Mas eu consegui seguir. Então, eu batalhei, eu comecei a estudar, eu comecei a fazer pós. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, primeiro dia, eu tinha um paciente marcado. Você sabe quantas pessoas eu atendi no primeiro dia? 10 pacientes. Nossa. 10. Eu atendia em média de 33 a 38 pacientes por dia. Nossa, Eu começava às 8 caramba. horas da manhã e ia até às 10, 11 da noite. Trabalhava muito e, assim, sempre apaixonada. Na verdade, eu sou apaixonada pela odontologia desde que eu entrei na faculdade. Então, assim, é por isso que eu falo que eu vejo oportunidades. Porque, pô, eu tô numa cidade onde não tenho concorrência, né? Eu preciso iniciar. O que eu fui vendo? Eu fui começando a trabalhar e falava, poxa, eu não sei fazer isso daqui legal, vou procurar uma pós. Daí eu via que não tava legal outra parte, eu ia procurar outra pós. Então eu fui me especializando e estudando. Eu cheguei num patamar muito legal mesmo. Profissionalmente. Mas eu entrei num ciclo vicioso entre trabalho, estudo, dinheiro, trabalho, estudo, dinheiro. É o limite do normal, né? É um Hoje em limite do dia, normal. tem muita gente vivendo nesse automático aí. Sim. Hoje em dia, infelizmente, tem muita gente vivendo nesse automático. A gente entra e não vê outra coisa, sabe? E eu fiquei ali por 12 anos, lá em Guaraçá. Por 12 anos eu trabalhei lá. Foi uma escola, aquela cidade pra mim. Amava. Atendi de tudo. Fiz grandes amigos. Poucos, mas bons amigos. Carrego até hoje. Mas foi muito bacana. Foi uma fase, assim, que... eu não falo que eu tenho saudade, porque eu acho que pelo que passou, eu sou grata. Passou... Ótimo, gratidão. Não, sente saudade? Não sinto saudade. Eu sinto gratidão pelo que eu vivi lá. Porque foi muito edificante na minha vida. Profissionalmente, eu cresci muito como pessoa, porque eu aprendi a cuidar dos meus negócios, né? Eu aprendi do meu negócio, na verdade, porque na época eu só tinha o consultório. Sim. Então, eu aprendi a cuidar do meu negócio, aprendi a gerenciar as coisas, né? Casa, tudo. Eu morava só. Então, assim... lá foi uma escola pra mim.